Olá, o Café Sem Fé de hoje é sobre um assunto chato, incômodo, solitário. Como alguns de vocês já devem saber, pretendo discutir solidão. Solidão foi o tema escolhido principalmente por culpa do teatro mágico. O teatro mágico conseguiu me jogar num abismo de solidão a ponto de, com poucas vezes na vida, eu precisar realmente de um abraço. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Mariana Cândido. De certo modo, você salvou a minha noite. Mas discutir solidão, por onde a gente pode começar? Acho que o ideal é a gente começar por Kant. Kant, apesar de ser o filósofo mais chato da história da filosofia, é o primeiro filósofo moderno a afirmar a impossibilidade de contato entre os seres. O Kant determina que só é possível conhecer através de alguns filtros dos sentidos, da percepção, alguns moldes de pensamento, que toda a metafísica deveria ser construída a partir do conhecimento desses filtros. Bem, isso de certo modo é a base para a fenomenologia. A fenomenologia afirma que é impossível realmente conhecer qualquer coisa e que tudo que nós temos acesso não é a coisa em si, mas um fenômeno que é a nossa percepção da coisa. E que, portanto, é impossível estudar o ser em si, porque nós nunca vamos ver o ser em si. A gente só vai conseguir captar a nossa própria percepção dessa coisa. Nós somos ilhas de autoconhecimento e o meu mundo é a minha visão de mundo, o seu mundo é a sua visão de mundo, e nós estamos condenados, de certo modo, a uma solidão perpétua. Isso me lembra um pouco as teorias de comunicação que o pessoal de letras, comunicação social, etc. gosta, de que você tem de um lado o emissor, do outro o receptor, e uma mensagem que nunca vai chegar no receptor como o emissor emitiu. Os fenomenólogos dizem, inclusive, que a mensagem existe em várias instâncias. Existe a ideia que o emissor tem da mensagem que ele emitiu, e existe a ideia que o emissor tem da mensagem que ele ouviu, mas a mensagem em si é uma coisa que nós nunca vamos saber o que era. O Sartre, Jean-Paul Sartre, ou João Paulo Alfaiate, se você preferir, tem um livro chamado Ser e o Nada, que tem como subtítulo um estudo de ontologia fenomenológica. A fenomenologia a gente deu uma olhada, mas que raios é ontologia? Ontologia é uma palavra que a gente deve usar uma vez a cada ano, mais ou menos, e que, por incrível que pareça, não tem derivados em uso na língua comum. O ontos derivou para ontologia e para mais nada. Então, assim, ontologia é o estudo da coisa em si. Estudo da coisa em si. Mas a coisa em si não existe. E acho que essa é a principal graça do ser e o nada. É um estudo num ser em si que não existe. É quase como se fosse um título irônico. Bem, mas o ser e o nada estuda então o ser para si, a maneira como o próprio sujeito se percebe, e o ser para o outro, a maneira como ele se coloca no mundo. E tem um capítulo no Ser e o Nada que é destinado ao estudo do amor. Para um fenomenólogo, o que seria então o amor? O amor é quando o ser para si é subjugado pelo ser para o outro. Quando o que eu sou para outra pessoa é mais importante do que eu sou para mim mesmo, a ponto de eu começar a alterar o meu ser para mim
para agradar o ser para o outro. Essa alteração acontece, entre outras maneiras, através da própria percepção. Mas qual que é o ponto? Anteriormente, nesse mesmo livro, o Sartre aponta que o ato de observar o outro, de determinar o que o outro é, de colocar a nossa percepção em cima do ser para si alheio, é um ato violento, é um ato de violência. Então, eu tenho que chegar à conclusão que, de acordo com a descrição de amor dele, o amor é um ato de violência contra si mesmo, um ato masoquista, uma automutilação. Mais tarde a gente volta aqui. Mas o ponto principal da fenomenologia, onde você está dentro do seu próprio universo de significado e nada consegue te alcançar, é que você está absoluta, inevitável, invariavelmente, sozinho para sempre. Qualquer companhia é uma ilusão. E se qualquer companhia é uma ilusão, qualquer busca de companhia é uma ilusão também. Mas, no entanto, as pessoas precisam de companhia, elas buscam desesperadamente companhia. Eu gosto de uma frase que diz que nós precisamos apenas de um parteiro e de um coveiro. Na verdade, a gente não precisa nem do coveiro, só do parteiro, mas a poesia da coisa é legal. Nós estamos na merda. Porque nós precisamos desesperadamente de uma coisa que nós nunca vamos conseguir de verdade. Esse é um dos principais problemas da filosofia. Você passa a ter consciência de que você está ferrado. Um dos comentários que eu recebi sobre o vídeo anterior é que eu não apresentava soluções. Existem. Nós temos alguma saída, nós temos alguma solução. Eu não sou a cura de nada. Eu estou tão doente quanto você. Voltando ao ser e o nada, Sartre não chega a afirmar nós somos uma sociedade de masoquistas, nós somos um monte de pessoas que só conseguem felicidade através da sujeição. Mas, de certo modo, é essa a conclusão que eu chego a partir da obra dele. Pare para pensar. O processo. Você abdica do ser para si e começa a se moldar de acordo com os desígnios, desejos de um outro e passa a se identificar mais com o ser para o outro que com o ser para si. Esse processo que ele usa para descrever o amor, ele pode ser usado também para descrever o nosso relacionamento com algumas grandes ideologias, com algumas grandes verdades. Nós podemos utilizar com o laissez-faire capitalista, nós podemos utilizar com o cristianismo, nós podemos utilizar com os partidos políticos, nós podemos utilizar com um monte de coisa. Inclusive com como eu chamaria, com o corporativismo, mas não no sentido da corporação, policiais, médicos, mas no sentido da corporação empresa. Empresismo é a nova religião atual. Vista a camisa da empresa, se torne a empresa. Esse é um ponto importante. Mas, mudando de assunto, nós recebemos uma ilusão de companhia quando nós nos submetemos a essa verdade externa, nós submetemos a essa vontade externa. E talvez isso seja uma das coisas mais chatas do mundo, porque você percebe que a escravidão traz felicidade. Você escolhe sofrer, você escolhe levar para ser feliz. E abdica da sua liberdade, do seu ser para si, em nome dessa companhia, e se sente muito feliz assim. É isso que faz de nós uma sociedade de masoquistas. Todos nós alcançamos felicidade através da sujeição e da automutilação. Por outro lado, nós nos sujeitamos, mas nós também
sujeitamos o outro. É uma relação que tem que ser simétrica. Então nós precisamos de uma visão mais micro para conseguir resolver a equação. A microfísica do poder do Foucault estabelece não relações sociais mais complexas, mas um conjunto complexo de relações sociais simples. A pessoa que se submete na igreja é o gerente que submete os funcionários no trabalho. É o chefe de família que submete esposa e filhos em casa. Então eu diria que, junto com esse masoquismo, você tem também um sadismo inerente à sociedade. Você tem uma necessidade não só de receber poder, mas de aplicar também. Você tem o mesmo processo acontecendo dos dois lados, nas mesmas pessoas, em tempos e locais diferentes. Não consigo descobrir, provavelmente muita gente também não consegue, por que a sujeição a algo externo, a sujeição a algo maior, a força externa definindo quem nós devemos ou precisamos ser, gera tanto conforto e tanta felicidade. Isso me ocupa a cabeça há anos, então já passei por um monte de teorias e explicações e continuo procurando. Passei por questão de infantilidade, amadurecimento, uma perspectiva de responsabilidade, de peso, do peso de tomar as suas próprias decisões e de estar centrado em si. A explicação narcísica é interessante também. Você precisa dar atenção do outro e você precisa dar aprovação do outro. É uma solução. Tem a questão biológica evolucionária da organização social dos seres humanos, de uma horda parecida com a dos lobos, chimpanzés, bonobos, etc. Tem organizações assim, onde você tem um indivíduo alfa que manda indivíduos beta que tentam lutar contra o indivíduo alfa, você tem indivíduos gama que estão muito bem satisfeitos. É uma questão muito complexa, eu não consegui chegar realmente à explicação de por que isso. Mas talvez, superar essa carência, essa necessidade de se sentir acompanhado, seja o último grande passo na evolução humana. E talvez a sociedade onde as pessoas tenham liberdade de ser para si, ao invés de ser para o outro para conseguir companhia, seja o paraíso. Mas talvez a sociedade vá cair num caos inevitável. Não tem como a gente saber, principalmente, porque isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer.